Então, pessoal, teremos uma semana com dados muito importantes, inclusive dia de super quarta. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, eu queria deixar o meu contato aqui à disposição para aquelas empresas, instituições que queiram contratar uma palestra sobre os cenários da economia brasileira, né, o que acontece lá fora e como isso pode impactar também aqui no nosso mercado, na nossa economia e setorialmente. Tem muitas mudanças na economia internacional, por exemplo, que podem impactar diretamente aqui os negócios. E o que acontece também com as políticas governamentais, elas trazem impactos em determinados setores da economia brasileira. Então, entre em contato e vamos tratar sobre calendário, sobre orçamentos, estou à disposição. Mas é isso, a gente vai ter aí dados importantes, a começar já pela segunda-feira. Essa segunda-feira a gente vai ter a divulgação do IBC-BR. O IBC-BR é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Ele é divulgado mensalmente e serve como uma prévia importante para a estimativa do PIB. Vale lembrar que o PIB só é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Então, o PIB do primeiro trimestre desse ano, a gente só vai ter a divulgação dele em abril para maio, ou seja, mais provavelmente em maio, e vai ter uma defasagem muito grande. Então, o IBC-BR ele é importante porque o Banco Central usa as mesmas variáveis que o IBGE divulga mensalmente de atividade econômica dos setores, né, do agro, da indústria, do setor de serviços, e a partir daí ele estima seu próprio índice de atividade econômica. A previsão para esse mês de janeiro é de um crescimento de 0,26%. No mês de dezembro, o IBC-BR indicou um crescimento de 0,82%, então mostra uma certa desaceleração no mês de janeiro. Na terça-feira vem o Boletim Focus. Ele normalmente é divulgado nas segundas-feiras, mas o Banco Central está com uma operação padrão por conta de indicativos de greve e não está saindo mais nas segundas. Está saindo nas terças-feiras e ele repercute as expectativas, né, das instituições financeiras na pesquisa que é feita na semana anterior. Então, dados que foram divulgados na semana anterior trazem aí expectativas renovadas, né, para a economia brasileira, com o IPCA, a Selic, a taxa de juros, o crescimento também do PIB. E é importante sempre estar acompanhando isso. Na quarta-feira, aí sim vem a super quarta, né, um dia muito importante com decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil deve-se manter a expectativa, já deve ser confirmada, de novo corte de 0,50 ponto percentual, fazendo com que a Selic caia para 10,75% ao ano. É possível que a gente tenha alguma surpresa de uma queda maior? Provavelmente não. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, onde deveria ter, segundo algumas expectativas, um início de corte de juros já nesse primeiro semestre, esse corte de juros vem sendo adiado. E aí isso termina impactando também aqui na decisão de juros aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, esse corte de juros ele não deve acontecer nessa reunião, mantendo a taxa de juros por lá entre 5,25% e 5,5% ao ano. E o que é muito importante é que, em geral, vem comunicado, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, sobre as expectativas futuras. E aí vale muito a pena a gente acompanhar o que vai ser divulgado junto com a decisão dos juros. Na quinta-feira, sai a arrecadação, provavelmente na quinta-feira, de impostos do governo federal. Há uma projeção de arrecadação de 185 bilhões de reais, né? E há muita expectativa em relação a isso, porque na sexta-feira vai sair o relatório bimestral das contas fiscais de 2024. E vale lembrar que há uma política de déficit zero para esse ano, onde esse dado ele vai apresentar justamente o desempenho das receitas e despesas do governo federal para o primeiro bimestre, ou seja, janeiro e fevereiro desse ano. E isso vai ajudar a determinar como que essa política vai ser continuada ao longo desse ano. A expectativa do mercado é que você provavelmente não tenha déficit zero nesse ano de 2024, né, como é o desejo do governo. Em termos de política, devem seguir as discussões em relação às regras do IVA que o Brasil adotou com a sua reforma tributária.
Essas discussões elas devem seguir até 20 de junho e ainda muita discussão sobre a reoneração, né, da folha de pagamento. Ainda é uma expectativa do governo conseguir essa reoneração, principalmente para os municípios. Os balanços das empresas é um outro assunto importante. Teremos várias divulgações importantes ao longo dessa semana. Empresas como a Embraer, Braskem, a Cogna, a DASA da área de saúde e no varejo o Magazine Luiza. Então são grandes players, né, em seus determinados mercados que vão estar divulgando dados importantes, né, dos seus balanços. Lá fora, alguns destaques. Já na segunda-feira vai ser divulgado o índice de preço ao consumidor da zona do euro, né, um monitor importante, né, para a inflação e para uma possível queda de taxa de juros por lá. E no mesmo dia, na segunda-feira, vai sair a decisão de juros no Japão, onde deve se manter a taxa de juros em 0% ao ano. Pois é, a taxa de juros no Japão é de 0% ao ano e isso tem sido utilizado por um bom tempo para estimular a economia japonesa, que vive eternamente, nos últimos anos pelo menos, em recessão. Na quarta-feira, como eu já mencionei, teremos a super quarta com decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Como eu também já disse, a taxa deve ser mantida no atual patamar e, importante, a previsão do mercado é que o primeiro corte de juros só aconteça em 12 de junho. E aí isso é muito importante porque a taxa de juros lá começando a cair dá uma abertura maior para que a taxa de juros aqui no Brasil caia no ritmo mais forte, desde, claro, que a inflação se mantenha dentro, né, da meta, ou seja, se mantenha num patamar previsível para que o Banco Central consiga, através do Comitê de Política Monetária, reduzir a taxa de juros. E na quinta-feira vai sair a divulgação dos juros no Reino Unido, né, com a previsão de manutenção nos atuais 5,25%. Na verdade, o que é que acontece? Os Estados Unidos são um balizador, né, da taxa de juros do mundo como um todo. E aí, hoje, os Estados Unidos estão mantendo a taxa de juros num patamar muito alto, né, entre 5,25% e 5,5% ao ano. Esse é o maior patamar dos últimos 20 anos. E aí a zona do euro, por exemplo, não consegue baixar a sua taxa de juros porque justamente você tem que acompanhar, de certa forma, os juros lá dos Estados Unidos. Os investidores iriam fugir, né, do euro caso a taxa de juros lá caísse, desvalorizando a moeda em relação ao dólar. E, de certa forma, isso também acontece aqui no Brasil. Se o Brasil baixar muito a taxa de juros, com a taxa de juros alta lá nos Estados Unidos, vai terminar trazendo complicações aqui para a economia brasileira. Então tem que ficar sempre de olho com o que acontece lá na economia americana com relação à decisão de taxa de juros. Então é isso. Espero que todos tenham uma ótima semana e se inscrevam no canal, vão acompanhando semanalmente esse meu vídeo, onde eu vou estar comentando o que vem por aí na economia, nos mercados, para que vocês já possam tomar suas decisões de negócio. Um abraço a todos e até a semana que vem.